Esse daqui já é antigo, tá? Na verdade, até que não, é do ano passado. Mas eu parei porque tava por aqui com o Arthur. Mas vocês gostaram, então tá aqui mais um episódio. E se der bom, trago logo tudo. Sem mais de enrolação, vamos dar-lhe. De repente, o relógio de mesa explodiu. Ele ficou abalado, mas nossa garota tava firme e forte, imóvel, parte do cenário. A faxineira ia passando como se nada tivesse acontecido. Aliás, foi ela que trocou o relógio e obviamente foi levada presa por tentativa de assassinato. Sem falar que o Arthur notou que havia alguém observando ele do telhado de uma casa a um quarteirão de distância. Mas que porra é esse? Ele sabe que tem um dispositivo de escuta embaixo da mesa e só agora mandou que fosse retirado. De repente, do nada, chegou um buquê de flores pra ele. O segurança deu uma cheirada sinistra e quase abriu um buraco no pescoço. Tinha uma faca dentro. É dito que o Arthur odeia pessoas. Elas são dominadas pela ganância do sempre quero mais. E por isso não se importa de machucar, roubar, enganar, trapacear ou até mesmo matar sem pensar duas vezes. Por esse motivo, ele apenas confia em objetos sem emoções. Até agora, nossa menina não piscou. Chega a tá suando, coitada. Esse daí é o tal do Arthur Luizetti, herdeiro do Império Corporativo, mesmo sendo bastardo. Parentes miseráveis, invejosos, cheio de rancor, tenta sequestrá-lo a todo custo. Ou envenenar, matar, seja lá o que for. Isso aconteceu por tanto tempo que ele acabou, pegando uma misantropofia sinistra. E o tipo de pessoa que ele mais odeia são as mentirosas. Ele fala isso enquanto enfia uma faca na mesa. Quando alguém mente pra ele, ele usa todos os meios possíveis pra acabar com a vida social desse fulano. Aliás, acredito ou não, eu não acredito. Essa empregada é trouxa. Todavia, se ele descobrir que ela é humana, os dois estão mortos. Dia seguinte, ele tava reclamando com o motorista porque demorou 0,89 segundos. O coitado dormiu demais. Ele mandou tomar mais cuidado porque ninguém confia em quem não consegue cumprir seu horário. Depois do colégio, ele tem uma palestra na universidade. Depois vai jantar com o filho de um parceiro de negócios. Esse filho em questão tem péssimos modos na mesa, parece um porco. O Arthur pode acabar perdendo a paciência e passar a faca no moleque. Essa porra aqui é maluco. A Mari achei ele assustador, mas com ela ele é bem gentil. Rapaz, do nada ele pegou na mão dela e perguntou se ela poderia fingir ser uma humana e ir pro colégio com ele. Ela não conseguiu responder, tava ficando tonta. Tempo depois, ela tava indo pro colégio com ele e não consegue acreditar que tava entrando em um lugar tão chique assim. O Arthur ganhou vários troféus e é membro do conselho estudantil. De repente, o moleque acabou trombando com ela, mas foi ela que pediu desculpas. Mas esse trouxa aqui fala que ela não parece estar arrependida. E ainda pergunta qual o problema dela, ela fala igual um robô. Mas ela já tá acostumada com isso, até sua mãe falava assim. No passado, sua mãe disse que ficava desconfortável perto dela. Ela gritava ou dava elogio, a cara dela era sempre a mesma. O Arthur apareceu perguntando se ela disse que sua feição imutável é o seu charme. Obviamente, ela ficou muito feliz, ninguém nunca disse isso pra ela. Tempo depois, já em casa, o Arthur se encontrou com seu meio-irmão. O nome dele é Bernardo. Basicamente, outro miserável que quer o Arthur 7 palmos no chão. Ele tentou puxar um assunto, falando que o Arthur sempre fica no topo da turma. Mas era só da boca pra fora, porque por dentro ele tava se mordendo de raiva. Como é que seu pai acabou escolhendo alguém metido como ele? Ele seria o próximo chefe da família se o Arthur nunca tivesse aparecido. Mas calma, ele não tá pensando não. Na verdade, os dois estão falando em código de linguagem. O Bernardo insulta de lá e o Arthur insulta de cá. E a Mari aqui não tá entendendo nada. Ela pensa que os dois se gostam bastante. E aliás, ele pediu pra ir no banheiro, mas ele só tava com raiva porque o plano de assassinato falhou novamente. A Mari acabou ouvindo, o moleque quase morreu do coração. Ela pede desculpas, mas novamente não parece muito arrependida não. Ela tenta falar que é porque uma empregadinha roubou, mas ele não acreditou nisso não. Ele chegou bem perto e de fato ela deve ser uma robô, mas quem é que anda com uma robô que não consegue sorrir? Tempo depois, o Arthur tava pensando no dia que ele decidiu ser o sucessor do seu pai. A Mari chegou com um chazinho, mas ela notou que ele tava bastante mal-humorado. Do nada, ele pediu pra deitar a cabeça no colo dela e ela aceitou. Ele fala que é duro, dá pra sentir que é feito de metal, mas na verdade é só músculo, puro músculo. Mesmo assim, já faz muito tempo que ele não sente tanta paz. Ninguém tá ao seu lado, ninguém nunca lhe ajudou. Ele foi escolhido pelo seu pai, então tem que ser forte mesmo estando sozinho. A Mari fala que vai estar sempre ao seu lado. Ele dormiu e ela pensa que ele não passa de um simples garoto normal. Ela quer protegê-lo da mesma forma que ela foi protegida. Mas no fim, ela também tá mentindo pra ele. Dia seguinte, o carro chegou mais cedo do que o normal. Ninguém ficou desconfiado. Bom, isso até ele ir embora e o carro verdadeiro chegar. O segurança mandou que a Mari chamasse a polícia, mas a menina já havia desaparecido. O Arthur havia sido sequestrado pelo seu irmão. E fala que a empregada roubou, ter menosprezado ele foi a gota d'água. É melhor ele saber como escolher suas empregadas, ou melhor, agora não, porque ele já vai morrer. 168 vezes foi o número de vezes que ele falou essa mesma palavra. Do nada, a Mari apareceu no capô do carro. O cara fez uma manobra e ela caiu longe, mas ela partiu em alta velocidade atrás do carro e essa menina aqui na gente não, meu Deus. Tempo depois, eles pararam em uma casa abandonada, onde o Bernardo fala que vai continuar com o legado da família Zerdes. E ainda isso
assuntou a Mari, falando que ela deve ter sido toda despedaçada no ar. O Arthur ficou boladão, eles não vão sair impune dessa. Rapaz, ele gravou tudo que o moleque havia dito por um botão no terno, salvou o vídeo em nuvem e se ele postar aquilo, o merdido irmão vai ser totalmente lascado. O moleque meteu o louco, falou que tinha alguma coisa pra fazer e meteu o pé. Mas esses dois marmanjos aqui querem mandar ele pra terra do pé junto. Afinal, não tem nada a perder e ele viu seu rosto. Sem falar que todo mundo vai ficar feliz se ele desaparecer da face da terra. De fato, ele pensa que é verdade, mas ficou feliz de ter conhecido nossa garota por algum tempo. Mas de repente ela apareceu metendo um chute no trouxa de óculos e uma voadora no outro. Os trouxas meteram o pé correndo e ela salvou o Arthur, mas de repente alguma coisa explodiu. Aqueles malditos incendiaram a escadaria. O Arthur começou a tossir por conta da fumaça e a Mari notou que havia uma janela na parede. Ela vai ajudar ele a fugir pela janela enquanto ela vai ficar pra trás. Afinal, ela é uma robô. Todavia, não é por causa disso que ele vai deixar ela pra trás. Mas ela fala que não pode simplesmente deixar que ele morra ali. Ela cogitou revelar toda a verdade pra ele. Tudo. Ela gosta de passar tempo com ele. É inexpressivo e sem emoções. Nunca gostou de companhia de ninguém, mas ele significa muito pra ela. Todavia, ela não vai morrer, afinal seu corpo é feito de metal e resina. Ele deve procurá-la nos destroços e com certeza ela vai reiniciar e vai continuar a servi-lo. Ele foi embora, mas é lógico que ela vai morrer. Pelo menos os seus sentimentos foram verdadeiros. Mas calma, porque tempo depois ela acordou e notou que estava viva. Mas demorou tanto tempo que o Arthur pensou que ela havia quebrado. Finalmente descobriu o nome desse segurança aqui que é herói. Foi ele quem salvou nossa garota. Ela fala que tá feliz, ele ficou encarando ela e ela ficou encarando ele e os dois ficaram se encarando. Todo mundo pensou que ele havia descoberto, mas ele apenas fala que não foi nada. Por um segundo ele pensou ter visto a Mari sorrir igual uma garota humana. Mas ela é apenas uma robô e se apaixonar por uma máquina não faz o menor sentido ainda. Mas mesmo assim, se ela não fosse uma robô, seria difícil pra ele se apaixonar por outro humano. E assim termina o primeiro episódio. E o episódio começa com a grande festa na mansão. Mas alguém tava reclamando, não tem cadeira pros convidados sentar. Vão sentar na onde? No chão? O cara pede desculpas, ele tinha certeza que havia deixado as cadeiras. O Arthur mandou que ele logo juntasse sua mala e metesse o pé, tava demitido. Mas nossa garota logo pegou todas as cadeiras e ele ficou felizinho da vida. Como esperado da empregada robô Mari, todo mundo deveria aprender com ela. Tempo depois, os convidados começaram a chegar. Tinha modelo, atriz, médico, advogado, tinha de tudo, menos do job. A Mari pensa que deveria esperar algo assim da família Zontes. O Arthur fala que aquilo é bastante importante. Afinal, seu pai deixou tudo em suas mãos enquanto ele saiu em uma viagem de negócios. Como sucessor, ele não pode se dar o luxo de errar. A Mari responde que ele pode contar com ela para eliminar qualquer trouxa suspeito. De fato, ele já estava planejando isso, mas tem uma tarefa ainda mais importante para ela. E a tarefa é tirar os pimentões verdes da comida dele? Ah, fresco, a coitada ficou surpresa, mas vai fazer como ele pediu. Uma velha com boca de gato chegou chamando nosso garoto. A Mari ficou surpresa, eles têm uma aura cativante, mas pensou que o Arthur tivesse brigado com sua família. É dito que esse casal aí tava do lado do Arthur. Ele agradece a presença enquanto a moça ali fala que ele parece bastante animadinho hoje. Aliás, eles vão comer de tudo hoje e se deixar vai comer até os pratos. O Arthur fala que ela finalmente estava pronta. Toda a força da corporação Zestes foi colocada em um único objetivo: criar uma empregada robô. A velha achou nossa menina uma gracinha. Pele suave e tem até poros. O nível de detalhe é impressionante. Na hora, a Mari percebeu que a velha descobriu o seu segredo. Por sorte, o trouxa aqui pegou ela pela cabeça e mandou que ela levasse os pratos. Mas nossa menina aqui é muito forte, levou tudo de uma vez. Depois teve que mover uma arruma de copo de vidro sem derrubar. O gato da velha se soltou e correu pra cima dos copos, mas nossa Mari aqui foi mais ágil e conseguiu segurar. Agora sim, essa velha trouxa deve ter acreditado que de fato ela é uma robô. O Roy aqui fala que ele usou tecnologia de isolamento sônico. Uma empregada tava trazendo os pratos com pimentão e a Mari na velocidade da luz comeu tudo e a velha nem percebeu. De repente alguém pulou o portão procurando pelo Arthur, mas quem apareceu foi a Mari dando um chute na cabeça desse trouxa. Depois ela entrou na mansão e começou a dar uma olhada por todo o canto. Ela tava desconfiada até da sua própria sombra. De repente ela deu um golpe de judô em alguém, mas era o Arthur que havia chegado de fininho atrás dela. Ah lá, já tá deitadinho no colo dela, o safado. Ele não imaginou que ser um anfitrião seria tão cansativo assim. A Mari pensa que ele tá só a capa da gaita, mas isso é tudo que ela pode fazer naquele momento, um carinho na cabeça dele. Do nada, o trouxa puxou ela pelo braço, colou nariz com nariz e agradeceu nossa menina, que se levantou e saiu andando. Parece que ele já se recuperou, então ela vai voltar pra festa. Mas ele pediu pra ficar um pouco mais com ela. Tá carente, compra um hamster, pois naquele momento ela tá configurada para priorizar as tarefas relacionadas à festa. Olha só, a trouxa da velha aqui tava ouvindo tudo, e ela não parece ter acreditado que a Mari realmente seja uma robô. Enquanto nossa garota tava se perguntando por que o seu coração começou a bater com tanta força. O Roy apareceu ali falando que os convidados estavam precisando de água, mas algo estranho aconteceu. A Mari deixou a jarra cair no chão e ainda acabou molhando o Roy sem querer. Ela pede desculpas, mas ele manda que ela vá embora. A coitada tá pensando que vai acabar causando problemas pro seu mestre, até que ela viu um
trouxa armando uma bomba no meio da moita. Mas tomou logo uma bicuda pra ficar esperto. A Mari destruiu o detonador e detonou o cara, que acabou caindo no meio dos convidados. Ela ficou desesperada e acabou fazendo besteira de novo. Todo mundo pensou que ela havia saído do controle, a coitada caiu de joelho, se perguntando o que iria fazer agora. A festa foi arruinada e tudo isso é por conta dela. Mas foi aí que o Arthur apareceu pegando ela nos braços. Ele pede desculpas por todo o acontecido, mas aquele homem havia plantado uma bomba. E sua empregada apenas agiu pra protegê-los. Na hora todo mundo começou a aplaudir. Isso sim, uma empregada de respeito. O velho aqui com boca de gato fala que o Arthur realmente confia naquela empregadinha. E talvez ela seja a cura para sua misantropia sinistra. Enquanto isso, o trouxa do irmão do Arthur tava observando tudo em cima do telhado de uma casa. E jura que da próxima vez vai acabar com ele, mas acabou caindo. Toma, otário. A noite caiu e a cena corta pro Arthur falando que sabia que nossa garota iria ficar mais linda sem aquele uniforme de empregada. Rapaz, olha a beleza dessa mulher. Agora que a festa terminou, eles finalmente irão ficar sós. E ele quer aproveitar aquele momento ao máximo. Mas ela tava um pouco tristinha, sabe? Ela pede desculpas por ter estragado a festa de hoje. Mas ele fala que ela deu o seu melhor e até se livrou daqueles pimentões verdes. Ele agradece porque viu o quanto ela se dedicou a isso. Ela pensa que ele é um mestre maravilhoso e gostaria de trabalhar pra ele pra todo sempre. Aliás, o Arthur fala que ela tem muita sorte de não precisar comer. De fato, o restabelecimento humano é bastante complicado, ela fala. Aliás, ele pergunta como é que ela funciona e a menina ficou em choque. Falou que é a base de pilha AA, mas começou a suar frio. Agora ele vai descobrir toda a verdade. Ela parece exatamente uma garota humana e deu um beijo na testa dela. Ela jogou ele pra longe e saiu correndo. Agora ela tem certeza que ele sabe que ela é humana. Dia seguinte, ela tava se perguntando como é que ela vai encarar o Arthur agora. Tava de noite, mas com certeza ele viu o rostinho dela. Ela pode falar que o empurrão foi um mau funcionamento do sistema. Ela entregou o café da manhã e ele simplesmente deu bom dia. Parece que o acontecimento de ontem não abalou o inabalável, mas ele notou que ela parece bastante diferente hoje. Ela não respondeu seu bom dia. Ele vai aproveitar pra descobrir que o que aconteceu ontem à noite vai acontecer novamente agora. Mas de repente apareceu uma abelha. Eles tentaram matar, mas acabaram se encontrando de pertinho. Rapidamente a Mari se afastou pra não perder a compostura e pergunta o que foi que aconteceu com ele. Ele responde que gostaria de tomar café no seu escritório. Enquanto servia o chá, ele ficou encarando ela de uma forma estranha. Enquanto ela tava limpando o chão, ele apareceu se oferecendo pra ajudar ela a subir a escadaria. Mas ela se pergunta quando foi que ele apareceu ali, que estranho. Enquanto limpava a janela, ele apareceu, pegou na mão dela e tava muito perto até demais. Ela começou a agir como a robô e meteu o pé dali e foi limpar outra janela. Mas ela bateu na parede e tava tentando passar pela parede e aí a dela bugou. Tempo depois, ela tava colocando óleo na cabeça. O Roy apareceu querendo conversar com ela. A partir de hoje, ela tava demitida como empregada. Ela pergunta do porquê e ele responde que o Arthur tem observado ela desconfiadamente. E é apenas questão de tempo pra ele descobrir toda a verdade. Mas ela não deve se preocupar, pois ele vai garantir que ela seja amparada. Mas bem longe dali, bem longe mesmo. Ela decide aceitar, afinal ela não pode continuar junto com ele se ele descobrir toda a verdade. Todavia, ela promete que ele não vai descobrir, então ela pede que, por favor, não seja demitida. Mas o Roy responde que o corno criou muita afeição por ela. E com certeza vai doer quando ele descobrir toda a verdade. E também deve ser difícil pra ela sustentar toda aquela mentira. Olha a carinha dela, tá toda triste. Mas ele já arrumou uma substituta. E essa realmente é uma empregada robô doméstica. Ela foi até o Arthur se apresentar como a nova empregada robô atualizada 2026, superior a todos os aspectos da Mari versão 2025. Apareceu uma moça que foi fatiada com um golpe. O Roy fala que a Mari 2.0 tá equipada com armas letais. E nenhuma outra empregada seria mais adequada para servi-lo. Nossa garota tava arrumando sua mala, enquanto o Arthur, bom, eu acho que ele não gostou do colinho dessa empregada não, e a mulher é meio esquisita. Naquela mesma tarde, a Mari tava indo embora. Ela fala que vai levar o uniforme, lavar e depois entregar de volta. Afinal, vai ser doloroso demais ela guardar ele em sua casa. Mas sendo sincero, ela gostaria de passar mais tempo com o Arthur. Mas de repente, o trouxa apareceu bastante irritado. Ele achou estranho o Roy trazer uma nova empregada assim do nada. Com certeza ela deve estar escondendo alguma coisa. A Mari responde que agora ele tem uma nova empregada robô mais avançada e muito mais capaz do que ela. Com certeza agora ele não precisa mais dela. De fato, ele fala que a empregada robô versão atualizada 2026 é muito mais capaz do que a Mari versão desatualizada 2025. Mas ele não pode simplesmente ficar satisfeito com qualquer empregada. De repente, a Mari 2.0 apareceu e identificou uma ameaça extremamente alta. E essa ameaça é a nossa garota que mandou que todo mundo se afastasse dali. As duas começaram a briga sincera, mas a Mari original acabou perdendo. Ela iria ser morta quando o Arthur entrou na frente e recebeu aquele golpe. Todo mundo ficou em choque e a Mari ficou boladona. Um pedaço de sucata havia machucado seu mestre. Recebeu um chute e foi reduzida a pedaços. O Arthur pergunta se ela tá bem, mas ela também pergunta a mesma pergunta.
Todavia ele revela saber toda a verdade. Ela tá agindo estranho ultimamente porque tá quebrada e pediu pro Roy enviar uma 2.0 pra esconder isso dele. Ele vai pagar o que for necessário para a sua manutenção, mas ela fala que já tava consertada. O trouxa realmente acreditou que ela é uma empregada robô. De repente ele pegou ela no colinho e pediu pra que ela ficasse com ele pra todo sempre. Enquanto ela pensa que quer ficar com ele pra sempre, por toda a vida, por toda a eternidade. Ai, meu Deus. Então, no dia seguinte, ela foi contratada novamente como empregada. Afinal, fazia muito tempo desde a última vez que o Roy viu o Arthur sorrindo. Aliás, a empregada robô Mari atualizada 2026 tá de volta. Mas agora, com a nova atualização, onde as duas irão proteger o jovem mestre, o narrador aqui fala que surge um novo triângulo amoroso, mas nem a pau, Juvenal. O episódio começa com alguém falando que o Arthur é resistente a veneno, mas agora é hora de testar pra ver se é verdade. Mas infelizmente pra eles não foi dessa vez. Apanhou Damari 2.0. Tentaram fugir igual cachorro, mas foram capturados igual porco do mato. O trouxa do irmão do Arthur tá se perguntando o que é necessário pra encontrar um assassino completo naquele fim de mundo. Enquanto nosso garoto tava falando que os humanos são tolos e desprezíveis. A Mari é tudo que ele precisa, ah lá o safado já tá deitado no colinho dela. De repente o maluco puxou uma pilha falando que era a favorita da Mari e colocou pra ela comer. O Roy tava olhando e pensando que já era, tava todo mundo lascado. Mas o Arthur fala que aquilo é adorável, esse daí acredita em qualquer coisa. Tempo depois ele tava falando com o Roy que a segurança da casa era pior do que nada. Ele diz acreditar que é por causa da autorrotatividade dos funcionários da casa. Esse trouxa aí demite as pessoas em um piscar de olhos. O Roy também menciona que ele parece bastante cansado ultimamente. Ele deveria esquecer o trabalho e dar uma descansada de vez em quando. O pai dele já fez disso um hábito e é claro que é com mulheres. O Arthur então pergunta se a Mari teria um modo empregada namorada? Obviamente que ela não tem não e tá suando frio. Que história é essa assim do nada de namorada empregada? Mas tempo depois ela tava acompanhando nosso garoto no modo maid namorada. De repente ela parou e falou que ama ele demais, toda travada. Ele ficou todo tímido, ele não pensou que o modo namorada fosse tão longe assim não. Será que tem um modo reprodução também? Ele mandou ela chamar ele somente de Arthur, mas ficou todo tímido, não sei porquê. Quando nossa garota era apenas uma boxeadora, seu instrutor falou o seguinte: se você quiser melhorar, então copie o mais forte. Então, se ela quiser usar um modo namorada, vai ter que copiar uma namorada de verdade. Ela viu um casal cheio de melação. Quer tomar um chazinho, amorzinho? Ah, sim, meu amor, quero sim. Então ela chamou nosso garoto pra tomar um chá, e é chá de verdade, viu, seu safado? Ele aceitou e foram até um lugar que tava cheio de pombinhos. Ela viu um casal se abraçando e decidiu abraçar o Arthur também, mas eu escutei aqui osso quebrando e ele gritando, não sei porquê. Tempo depois ele tá falando que ela tem um jeito intenso de mostrar amor. Ela pediu desculpas, então decidiu copiar um casal ali que tava dando comida na boquinha. Ela foi dar comida na boca do nosso garoto, mas eu acho que deveria ser o contrário nesse caso. Olha só que cena linda dos pombinhos. Ele decidiu retribuir o favor, metendo uma bateria na boca dela, esse maluco. O pessoal tava pensando que esse era um novo tipo de abuso, sem falar que ela parece desprovida de qualquer tipo de sentimento. Tempo depois, eles estavam andando pelo parque. A Mari tava seguindo os passos daquele casal ali, mas eles parecem bem mais românticos. O Arthur quis passear de barco, mas a Mari responde que a água é perigosa pra robô. Mas o motivo é que ela não sabe nadar, então ela tá com medo de bater as botas. Ele pensa que é verdade, se ela quebrar, vai ser substituída de novo. De repente, ela viu o casal da frente trocando presentes. A Mari pensa que agora é sua chance de mudar o rumo da coisa. Ô, louco, mas o casal aqui se beijou e eu pensei que japonês fosse tímido. Obviamente que nossa garota não vai conseguir fazer isso, né? Ela pegou um trevo de 4 folhas e deu de presente pro Arthur. E fala que espera que aquilo traga um pouco de felicidade pro seu coraçãozinho cansado. Mas na hora ela pensa que fez besteira. Ele é podre de rico e tava dando uma simples folha pra ele, mas ele pegou. Ele não só pegou, como disse que o presente mais caro não vale o preço de um presente dado de coração. E agora ele não poderia estar mais feliz do que aquilo. Enquanto andava, tinha um monte de casais de mão dadas. Dessa vez o Arthur deu o primeiro passo e pediu pra segurar na mão dela. Pegou, entrelaçou os dedos. A moça velha ali fala que hoje tem muito casal no parque. Todavia, eles não são como os outros casais. E ela tem certeza que o seu mestre vai encontrar uma namorada maravilhosa algum dia. Pois no momento eles apenas estavam brincando de faz de conta. A noite caiu e a cena corta para a igreja da cidade. A última vez que o Arthur foi lá foi com seu pai e com sua mãe. Mas de repente ele pediu pra beijar nossa garota assim do nada. Ela ficou nervosa, ela tá no modo namorada, mas não dá pra beijar não. O Arthur chegou pertinho e deu um beijo na bochecha dela. Mas de repente ele foi atacado e a Mari percebeu e conseguiu desviar. No alto da igreja havia um assassino. A Mari mandou o Arthur ficar parado e correu atrás do trouxa. O cara acha aquilo bastante legal. É isso que ele espera do seu inimigo. Finalmente ele conheceu a garotinha do Arthur. A Mari nem pensou e partiu pra cima do maluco, mas ele é rápido e conseguiu desviar. Ele pensou que ela fosse a namoradinha dele, afinal estava flertando bastante. Ela responde que não é bem assim não, mas também não é conta dele.
dele. Por um segundo ela baixou a guarda, dando tempo suficiente pra ser empurrada de cima da igreja. Mas antes o cara fala que acabou ficando apaixonado por ela, só tem maluco aqui no canal. Ela tava caindo, mas antes de colidir contra o chão, o Arthur apareceu e conseguiu amortecer sua queda. Ela pede desculpas, pois acabou deixando ele fugir, enquanto pensa que estragou o modo namorado e entrou no modo proteção. Mas o Arthur deu um beijo na bochecha dela e fala que da próxima vez eles vão se beijar de verdade. Ela pede desculpas, mas o modo namorada consome muita energia e vai ficar usando isso daí toda hora não. O coitado aqui ficou depressivo e mandou o Roy ir buscar ele logo. Acabou a noite. Dia seguinte, no colégio, nossa garota tava se perguntando quem era aquele maluco. Da próxima vez, com certeza, ela vai acabar com a raça dele. Mas de repente, pra surpresa de 0 pessoas, o maluco foi transferido pro colégio dela e pra sala dela. O nome do corno é Noam e foi contratado pelo irmão do Arthur, né? Quem poderia imaginar? Tempo depois, as garotas tava tudo caidinha por ele, falando até que deveria fazer uma festa de boas-vindas. A Mari foi logo avisar o Arthur que o assassino foi transferido pra turma dela. Mas de repente, o maluco pergunta se ela não vai participar da festa de boas-vindas. Como ele foi parar ali, só Deus sabe. Ela deu um chute e fala que não seria convidada não. Ele desviou e socou e começaram a brigar assim no meio do corredor do nada. O maluco é bom, pegou no rosto dela e disse que era mais bonito se contorcendo de dor. Por algum motivo, o safado tá corado. Ele fala que naquele dia foi amor à primeira vista. Ela pensa que essa cara aí é cara de psicopata, mas pergunta como é que ele sabe dela e qual o objetivo dele ali. Ele pegou um papel e mostrou a matéria do passado da nossa garota que o trouxa do Roy tentou apagar. E ainda fala que aquele era o seu presente pra ela. Seu tempo e esforço na investigação do seu passado? Cara esquisita, ela pensa. Ela pergunta o que é que ele tá querendo e responde que apenas quer se dar bem com ela. Mas de repente, o Arthur apareceu perguntando o que ele queria com sua empregada. Ele responde que apenas estava vendo umas fotos junto com ela. A Mari tá tensa, desse jeito ele vai acabar descobrindo toda a verdade. Então ela fala que são bem interessantes. Mas o maluco aqui brincou com fogo e disse que ela gostava mais dele do que do Arthur. Ele não ficou calado não e mandou que ele tirasse suas mãos imundas de cima da Mari. Nossa garota fala que gosta dele e queria ser amiga dele. Mas na verdade ela tava falando em códigos, que esse cara aqui sabe demais e tava tentando chantagear ela. O Arthur ficou boladão com esse trouxa, fazendo a cabeça dela, e chamou o Noah pra um duelo. Se ele ganhar, vai ficar com a Mari, mas se o Arthur vencer, ele nunca mais vai chegar perto dela. De repente, um monte de galinha saiu correndo pelo corredor. Quem é que cria galinha no colégio? O Noah aproveitou o momento pra usar isso como um desafio. Quem conseguir capturar mais galinha vai vencer a competição. O nerd aqui fala que são 7 galinhas, e a Mari pensa que desse jeito o Arthur tem uma chance de vencer, eu acho. A competição começou e ele conseguiu capturar uma galinha. As garotas estavam ali torcendo por ele. Mas eu acho que esse trouxa aqui não gosta não, ele gosta mais de animais, porque animais não falam. Um tempinho depois, ele havia conseguido pegar 3 galinhas e a Mari pediu pra ajudar. Mas ele recusou, seu orgulho de homem estava em jogo. Botou ela contra a árvore e disse que dessa vez ele vai proteger ela. Mas ao contrário dele, o Noah colocou um monte de gente pra caçar galinha esse trouxa. A pediu ele conseguiu capturar 3 galinhas usando um equipamento de assassinato. As garotas ali falam que viram uma galinha na cantina. Se continuar assim, o Arthur vai acabar perdendo. Afinal, só faltava uma galinha, né? Os dois estavam cara a cara e a galinha tava no meio se tremendo de medo. Ela conseguiu fugir, o Arthur não viu pra onde foi que ela foi, mas o Noah percebeu. A Mari tinha que fazer alguma coisa, caso contrário, ele iria perder. Subiu em cima de uma árvore e falou onde a galinha tava. Todavia, o galho quebrou com o peso dela e ela acabou caindo dentro do lago. Ela começou a afundar, afinal não sabia nadar. O Arthur notou que ela caiu no lago, largou o desafio, pulou dentro do rio pra salvar nossa garota. E obviamente que ele conseguiu, o lago nem era fundo. Ela estava inconsciente, mas sentiu que o Arthur estava com as mãos tremendo, enquanto ele estava falando que precisava da nossa garota. Tempo depois, finalmente ela acordou, mas o Arthur acabou perdendo. Bom, isso se o Noah não tivesse dito que na verdade ele venceu. Mas se ele não quiser a vitória, né, pode dar um empate aí. Tá bom. Afinal, ele desistiu da competição pra salvar uma garota. Isso sim é coisa de homem de verdade. A tarde caiu e voltamos pra casa. O Roy falou pro Arthur que ela não ficou tempo suficiente na água pra quebrar. Mas pergunto que diabos ela tinha na cabeça. A coitada, toda nervosa, pede desculpas. E bom, parece que quem precisa de manutenção agora é o coitado do Arthur que ficou gripadinho. A rica é foda, cai na água e já fica gripado. Ainda bem que eu sou pobre. E o episódio começa com o Roy ameaçando nossa garota com a faquinha de brinquedo. Fazer o corno manso pegar um resfriado é uma ofensa muito grande. E agora a pena dela é a morte. A coitada da Mari tava chorando, viveu uma vida muito boa enquanto tava viva. Tudo culpa daquele traste que sabe do passado dela. O Roy pergunta como assim, como isso aconteceu. Ele tem toda certeza que apagou tudo sobre o passado dela. Ela responde que tanto faz, a saúde do corno agora vem em primeiro lugar. Nesse caso, o Roy fala que tem algo pra ela fazer. Eles foram até o quarto onde viu a maleta do pai do Arthur. Parece que essa daí é um kit milagroso que faz qualquer homem doente ficar saudável. Mas nem mesmo ele sabe o que tem ali
ali dentro. O Arthur tava estudando, quase morrendo, quando a Mari apareceu. Ela percebeu e tirou o computador dele, não pode ficar fazendo isso não, mandou ele pro quarto dormir. Mas ele manda que ela não impeça e acabou caindo em cima dela. Mesmo assim ele quer continuar, pois tem muito trabalho do conselho estudantil pra fazer. Afinal ele foi escolhido, além de ser mestre de cerimônia da festa. Pra ele isso não é diferente de herdar o Império Zets. Ele saiu pra arrumar papelada e nossa garota aqui não conseguiu fazer nada pra impedir, apenas ficou olhando. Ela não teve outra escolha a não ser abrir aquela maleta. Todavia ela se pergunta se aquilo realmente vai funcionar. Naquela noite o Arthur tava procurando alguma coisa quando a Mari apareceu vestida de médica. Olha as pernas dessa garota. Posso ver que o pai do Arthur é realmente um homem de cultura. Ele caiu com tanta beleza. Nossa garota ainda não entendeu, mas parece que aquele uniforme ali tem poder de ajudar os homens da família Zets. Eu não sei como isso aí funciona não. Ela pegou, jogou ele em cima da cama e ficou numa posição vantajosa. Ela mandou ele descansar, mas desse jeito eu acho que não vai dar não. O coitado tá pensando que tá sonhando com a enfermeira Mari levando ele pra cama. Mas talvez não esteja sonhando e a Mari pode ter entrado no modo enfermeira. Não é como se ele tivesse fetiche nessas coisas, mas ele aceitou tudo que vai acontecer agora. Ele mandou ela fazer como quiser, então ela vai começar a medir a temperatura dele. Colocou testa com testa e eu acho que tá muito perto, menina. Mas ele ficou nervoso e acabou se levantando. Aquela maneira é humana de medir temperatura. Na hora, ela teve que inventar uma mentira bem rápida e disse que, na verdade, o seu sensor de temperatura ficava na testa. O trouxa, como sempre, acreditou. Mas, bom, ela fala que a febre dele tá bem alta, além de tá todo suado e fedendo a porco do mato. Ela vai dar um banho e trocar as roupas dele. Ele tirou a blusa e mandou ela ir em frente. Rapaz, eu pensei que ele fosse dar pra trás. Ela começou a passar um pano, mas notou que as costas dele tava toda surrada. Ele fala que nunca mostrou aquilo pra ninguém, mas a morte caminha lado a lado com ele todo santo dia. Quando pequeno, ele já se machucou várias e várias vezes. Mas essa em questão é bem profunda e nunca vai sumir. Uai, de repente ela abraçou ele. Que é isso aqui, Mari? Eu pensei que você fosse tímida. Ela fala que não vai deixar ninguém machucar ele, enquanto pensa que quer que ele lhe mostre o seu lado fraco, mesmo que esconda de todo mundo. Ele tá ali pensando que realmente deve ser um sonho, não é possível. Enquanto isso, dois trouxas estavam falando que o Arthur tava na merda, quase indo pra terra do pé junto. Eles iriam adiantar a passagem quando de repente a Mari apareceu vestida de enfermeira ainda. Ela nem conversou, já passou a sola do sapato na cara de um. O outro foi pra cima com um pedaço de madeira e ela acabou quebrando a cara dele com um jarro de barro. Depois ela foi jogar o lixo pela janela, mas havia um trouxa subindo pela escadaria, pensando que iria conseguir cumprir a missão. Então ela jogou ele pra fora. Ai, caiu lá igual um trouxa. Ela pediu desculpas ao Arthur pelo barulho causado, mas agora é hora dele descansar. Todavia ele fala que tá tudo bem e é um alívio saber que ela estava ao seu lado. É dito que antes dela ter chegado, ele não conseguiria mostrar sua fraqueza pra absolutamente ninguém. Mesmo que ele fale que odeia mentirosos, foi ele quem mais mentiu naquela casa. Mas a Mari pensa que, na verdade, quem mente mais aqui é ela. Enquanto isso, em algum lugar, mentira, é na mansão do irmão do Arthur. Ele tava procurando pelo Noah, covarde, ficou todo assustado quando ele apareceu. Mas também o moleque vive no escuro, como que não fica com medo de um negócio desse? De qualquer forma, o Noah entregou o celular do Arthur, mas o Neinardo bateu no chão e quebrou com um taco de golfe. O Noah avisa que o vídeo já havia sido apagado antes mesmo que ele pudesse chegar perto dele, o que significa que ele pode se livrar do Arthur sem nenhum arrependimento. Todavia, o Neinardo manda ele trazer ele vivo, pois quer acabar com ele com suas próprias mãos. E hoje o colégio do Arthur estava comemorando o aniversário da sua fundação. Basicamente uma festa fantasia e obviamente nossa garota estava fantasiada de maid. Aliás, ela tá feliz que o Arthur tenha se recuperado daquele resfriado terrível. Um tempo depois, ele pergunta se ela estava cansada. Mas como é que ela vai ficar cansada sendo que ela é uma empregada robô? E ainda entregou um monte de pilha mandando ela aproveitar a festa, como assim? De repente, um trouxa fantasiado de Drácula apareceu mostrando sua fantasia ridícula. E ainda pulou em cima da nossa garota, abraçando ela. O Arthur ficou boladão com esse verme e perguntou se alguém tinha uma arma pra matar aquele maluco inseto. Um velho apareceu chamando pelo Arthur. Esse daí é membro da dieta da festa do jardim, assim que tá escrito aqui. O Arthur deu uma saidinha pra falar com aquele velho, enquanto o Noah foi pegar alguma coisa pra comer. Tem alguma coisa suspeito aqui, viu? Nossa garota pensa que precisa ficar de olho naquele cara, mas ela fala que ele tá pegando comida demais pra uma pessoa só comer. Uai, esse daí não é o Noah não, é outro trouxa qualquer. Ele fala que ele havia lidado, e não somente pra ele, pro grupo de nerd ali também, tava todo mundo com a mesma fantasia, como assim? Na hora ela pensou que ferrou, dessa vez ele pegou ela direitinho, mas ela não teve outra escolha a não ser mandar o Roy localizar o Arthur pelo GPS e passar sua localização. Enquanto isso, ele tava andando com aquele velho, quando de repente o Noah apareceu e colocou ele pra dormir. O velho maldito havia feito isso porque ele teve sua família ameaçada, então não posso culpá-lo. Mas dessa vez o nosso garoto tava esperto e usou uma arma de choque pra afastar o Noah. Todavia o maluco é duro na queda e conseguiu imobilizar o Arthur, que por algum motivo não tava conseguindo enxergar absolutamente nada. Todavia ele também começou a perder sua
sua consciência. O Noah fala que usou uma droga especial que faz ele perder a audição, a visão e obviamente a sua consciência, como havia dito, né? Nesse momento, a maioria das pessoas iriam estar pedindo ajuda, mas ele estava tentando lutar. Então ele aplicou uma segunda dose, fazendo o Arthur apagar de vez. Olha essa moto. Entretanto, ele estava guardando aquela para usar contra a Mari. A cena corta para um quarto onde nossa garota finalmente havia chegado, mas de repente ela foi atacada pelo Noah. Ele havia colocado uma faca contra o pescoço dela, mas ela não teve nenhuma outra reação do que a normal. Ela é realmente a pessoa mais maravilhosa que ele conhece. A Mari deu um chute, mas ele desviou e abriu a boca e acabou sendo desarmado. A Mari treinou duro pra esse dia e dessa vez ela não vai perder não. A luta começou e estava até que equilibrada. Nenhum dos dois estava indo com tudo. Mas o Noah estava tentando fazer nossa garota se tornar sua parceira. Mas ela responde que não queria aceitar trabalhar com um cara feito ele. Afinal, ela é empregada do Arthur. Enquanto isso, Noah virou um psicopata e conseguiu mobilizar ela contra o chão. Ele fala que isso é uma pena de galinha, pois ele conhece muito mais a Mari do que o próprio Arthur. Ele estava sufocando ela, aplicando força na garganta, enquanto loucamente fala que gosta dela do jeito que é, e ela estaria mais feliz ao seu lado. Ele fala isso enquanto a Mari já estava ficando roxa. Ela já estava perdendo a consciência quando percebeu que a mão direita dele estava mais fraca do que a esquerda. Usou isso para conseguir se libertar. Ela correu e usou uma pilha para deixar o quarto completamente escuro. Todavia, o Noah fala que não vai adiantar, afinal seu olho já estava acostumado com a escuridão, um maluco doido. Ele usou o chicote para puxar a Mari pelos braços, mas agora ele pegou no pedaço de cocô, porque quem ele puxou foi a Mari 2.0. Tomou logo num queixo que caiu fedendo no chão. A Mari deixou a Mari tomando conta do trouxa, enquanto a Mari foi atrás do Arthur. Ele não estava ferido, mas estava completamente apagado. Quando ela estava saindo, o maluco do Noah apareceu totalmente ferrado. E a Mari 2.0 havia perdido aquela luta. Ela deu uma cotovelada e o Noah quase caiu para trás de costa. Ele fala que a Mari realmente deve amar bastante o Arthur, mas aparentemente ela ainda não percebeu. A Mari robô não é ela de verdade. E como ela acha que ele vai reagir quando descobrir toda a verdade, hein? Então é melhor ela desistir dessa paixão agora mesmo. Sem falar que ela nunca foi o tipo de pessoa que conquista o carinho das outras. Durante toda a sua vida, ela deve ter sido rejeitada e menosprezada. Todo esse tempo foi sozinha e deveria continuar assim. Uma mulher que não é amada por ninguém. Mas de repente o Arthur tapou o ouvido dela e agora ele descobriu tudo. Mesmo todo ferrado, ele começou a procurar um miserável que havia machucado a sua Mari. Nossa garota então decidiu aceitar toda a verdade. Ela realmente não tem expressões, é uma boneca, mas ainda tem um coração humano. Ela pulou e largou um chute no Noah, fazendo ele apagar de vez. O Arthur também finalmente havia apagado para dormir. Ele é a pessoa que sempre a defendeu. O cara que tá sempre salvando seu coração. O homem que mostrou vários e vários sentimentos que ela não queria ter conhecido. E também a pessoa que ela ama. Então, o tempo se passou e as garotas começaram a sentir falta do Noah no colégio. Deve ter morrido. A Maria saindo quando de repente bateu de frente com esse trouxa. Ele manda que ela não fique nervosa não. Ele tava só o pó da rabiola e decidiu tirar uma folga do seu assassinato. Mas ele pergunta se ela ainda consegue manter a mesma atitude, sabendo que agora estava apaixonada pelo Arthur. E ele ainda faz um convite deveras estranho. Se ela quiser fugir daquela mentira de seu empregada robô, ela apenas precisa ir visitá-lo. Não sei porquê. Mas ela manda ele cuidar da sua vida, quando de repente o Arthur apareceu com a cara de doido. O safado do Noah fala que ouviu dizer que alguém havia ido atrás dele e espera que peguem logo esse talarico, digo trouxa. A Mari aqui quase deu uma risada daquela situação. E o Arthur diz ter jurado que ouviu a voz dele quando foi atacado naquela noite. Ih, rapaz, o Noah meteu foi o pé. O Arthur aqui é um trouxa mesmo, tá pensando que o Noah caiu da escada. Aliás, hoje ele tá parecendo bastante feliz. Ele responde que sim, teve um sonho muito bonito. Tão bonito que ele queria que tivesse sido realidade. O episódio começa com um verme tentando render a Mari usando uma faquinha de cortar amendoim. Ele tava procurando pelo Arthur, mas como ele não tava no escritório, decidiu seguir a Mari. Obviamente não deu muito certo não, tomou um chute no meio da fuça. O Arthur fala que ela fez um excelente trabalho como sempre, mas na hora ele percebeu que tem algum safado ganhando dinheiro extra passando informações da casa. O cara ali ficou cagado de medo e acabou se entregando. É dito que as pessoas mentem e traem com muita facilidade, afinal essa é a natureza humana, pecaminosa e maliciosa. Mas ainda bem que nossa garota é uma robô, né? Ela pensa que ele é um trouxa e acredita em qualquer coisa, mas também tanto faz. O seu trabalho é proteger o mestre, todavia ela acabou se apaixonando por ele. O brilho dele é tão forte que ela não consegue mais ficar perto dele e meteu o pé usando o teleporte que aprendeu com as meninas que chegam perto de mim. Mas ela acabou derrubando um vaso que significa muito pro Arthur. Mas ele fala que nada é
mais precioso pra ele do que a Mari, que tava ali atrás ouvindo tudo, coradinha. Mas o Roy puxa saco, fala que ela tá cometendo muitos erros ultimamente. Mais um deslize e ela vai voltar pra fábrica. Coitada, ficou apavorada. Afinal, voltar pra fábrica significa morte certa. Agora ela não sabe o que deve fazer. Se isso continuar, ela não vai mais poder ficar com Arthur. Ih, rapaz, olho fixo intenso no mestre. Pulso anormal e aumento na temperatura corporal. Amor foi detectado. A Mari ficou surpresa. A Mari 2.0 tava novinha em folha. Se bem que o corpo dela foi completamente substituído por novas peças. Mas seus dados foram mantidos. Da próxima vez que ela vê aquele japonês de olho puxado, vai acabar com a raça dele, fazer ele picadinho. Além disso, vários dos seus programas foram atualizados. Por exemplo, se a Mari estiver em apuros, ela vai ajudar. E também vai dar suporte romântico. A coitada da Mari, desatualizada, até chorou. Ela fala que o Arthur é tão brilhante que ela não consegue olhar diretamente pra ele. Então ela quer saber o que deve fazer. A Mari 2.0 pesquisou na internet, eu lembrei da Minachan. A noite caiu, ela foi até o quarto do Arthur usando um óculos escuro. A Mari 2.0 fala que ela entrou no modo DJ. E agora ela vai tocar uma musiquinha animada pra ele e o trouxa acreditou. Ele acredita em qualquer coisa. Enquanto a Mari pensa que enquanto ela estiver com aqueles óculos, ela vai ser basicamente invencível. No entanto, ela não esperava que o Arthur iria pedir pra ela retirar os óculos. E ainda fala que gosta de ver o rosto dela o tempo todo. Na hora, a temperatura e pulso e batimentos cardíacos da Mari atingiram o ponto crítico. E a menina estava extremamente apaixonada. O Arthur chegou bem perto, ele iria beijar, mas a Mari estava quase entrando no modo súcubo. Mas a Mari 2.0 agiu rápido e impediu o ato de fazer menino. Mas os dois acabaram batendo testa com testa. A coitada da Mari 2.0 não conseguiu se controlar. Então ela fala que removeu o óculos enquanto a Mari estava no modo DJ. Não é recomendado não. Ele pede desculpas, ele não sabia que era ruim, mas olha a cara da Mari 2.0. Mas esse cara aqui é um tarado, ele pediu pra descansar no colinho da Mari, mas do nada ela deu um pulo e caiu desacordada no chão. Parece que o sistema de invasão de emergência acabou ativando. E aí é perigoso tocar, mas a Mari logo voltou ao normal. O Arthur diz entender, então ele pede pra que a Mari ao menos diga que ama ele, mas olha a cara dessa robô desconfiada. A Mari tentou falar, mas ela acabou travando, ficou meio um climão aqui. De repente ela diz que ama, mas ama Vorgás? Ela não conseguiu falar, então a Mari 2.0 tirou ela dali. Enquanto a Mari se pergunta o que foi que aconteceu. Antigamente ela não tinha problemas em falar nada disso não. Tempo depois, a Mari 2.0 pergunta se a Mari tava bem, mas a Mari fala que não e é muita Mari em um curto espaço de tempo. É dito que as coisas que ela costumava fazer com facilidade agora tava quase impossível de fazer. Se ela soubesse que seria assim, preferia nunca ter se apaixonado por ele. O amor acabou deixando ela fraca. Mas a Mari 2.0 diz que tem feito uma pesquisa sobre o amor e realmente ele deixa a pessoa mais fraca. No entanto, pensar na pessoa que você ama permite que você encontre forças onde você nunca imaginou. E é por isso que minha força vem do Senhor. Mesmo que você esteja sofrendo, o amor não pode ser uma desvantagem. A Mari agradece e agora elas são amigas. Dito isso, ela foi até o Arthur pedir desculpas, mas aconteceu que quem pediu desculpas foi ele. Ele fala que ela começou a apresentar problemas depois que ela foi atacada na festa. Provavelmente foi porque ela acabou se esforçando demais. E é meio irônico até. Afinal, ela é sua empregada robô, mas ele acabou se apegando demais com ela. E agora ele quer protegê-la. Chega a ser estranho ele não ter percebido o quanto ela é importante pra ele. A Mari tava toda coradinha, acabou congelando. Na hora o Arthur ficou surpreso, ela falou que ama ele. De repente ele abraçou ela com força, iria rolar um beijão, mas de repente alguém arrebentou a janela e o Arthur teve que proteger a Mari. Era um invasor que a Mari arremessou da janela do segundo andar. Sem falar que ele tava muito bem preparado pra cumprir sua missão. A Mari tava irritada, depois de muito tempo eles finalmente avançaram e esse cara aqui aparece atrapalhando tudo. Ela partiu pra cima dele e deu uma joelhada na cara do trouxa. A Mari 2.0 tava certo, o amor te fortalece. Antes de cair, ele fala que o rosto dela é assustador, mas levou um vaso na cara. O Arthur responde que ela é fofa pra dedéu. E a Mari pensa que se apaixonar pelo mestre Arthur, deixa ela muito feliz. A Mari 2.0 apareceu e o Arthur foi falar com o Roy. Ele percebeu que a Mari havia sorrido e dessa vez ele não tava sonhando. Sem falar que ele ouviu quando ela disse que amava ele, mas ele caiu no chão, certamente ele tá alucinando. Agora ele precisa arrumar um jeito de se casar com a máquina o mais rápido possível. Esse maluco tá maluco. Mas será que ele deve tornar isso público caso aconteça? Meu Deus do céu. Dia seguinte, a Mari tava trabalhando na horta quando o Roy apareceu falando que o mestre estava chamando por ela. Mas era a Mari 2.0? Nossa garota também queria ir, mas ele mandou que ela continuasse na horta. Dia seguinte, bem cedinho, o Roy mandou a Mari 2.0 acompanhar o Arthur e nossa garota saiu de fininho pra observar. Aquela velha com boca de gato tava lá também. A Mari pergunta se o Arthur vai querer o café da manhã, mas ele ignorou ela completamente. A coitada ficou tensa. Agora ela tá pensando que ele tá tendo um caso com a Mari 2.0 e o Roy e a velha havia aprovado. Mas de repente ele apareceu pedindo pra ela fazer uma massagem no seu ombro folgado. Mas ela fala que a Mari 2.0 seria muito melhor pra essa tarefa. O trouxa ficou de cara no
trouxão, aí, toma aí, bem feito. Dia seguinte, ele tava indo pro colégio com a Mari, mas ela fala que ele preferiria ir com a 2.0, provavelmente porque ela é muito mais fofa do que ela. Já no carro, o Arthur fala que ele tava muito cansado por causa do conselho estudantil. Enquanto a Mari se pergunta o que tava acontecendo com ela nunca agiu assim. O Arthur fala que tava querendo ir até o parque depois da aula, observar o pôr do sol. Mas a Mari responde que provavelmente ele gostaria de ir com a Mari 2.0, não? Na hora o trouxa ficou surpreso e ela não tava conseguindo parar de falar. A boca dela tava falando sozinha, a menina tava quase tendo um treco. No colégio, as meninas estavam tudo caidinha pelo mestre Arthur. Enquanto no corredor, o Noah tava cercado de garotas. Até que ele viu a Mari e foi falar com ela. Ele pergunta se tem alguma coisa de errado, afinal ela tá sempre grudada naquele trouxa. Ela responde que fica perto dele e tá fazendo ela sentir coisas estranhas. Então ela decidiu protegê-lo vigiando o Noah. Ele diz entender e vai ver o que pode fazer. Afinal, não é como se ela não tivesse ninguém pra falar sobre isso. Mas na hora ela começou a falar e ele ficou realmente surpreso. Ela diz que quando o Arthur age de forma gentil com outras pessoas ou quando ele se encontra com alguém quando ela não tá por perto, ela fica irritada. Ele fala que isso é normal quando alguém está apaixonada. Ele vai ensinar como ela deve lidar com esse ciúme feio. Ela só precisa juntar todo mundo em uma roda e se livrar deles. É um bom conselho. Eu acho que ele tá mais maluco do que o maluco normal que ele é. Agora ele tá querendo mandar o Arthur de Vasco pra viver juntinho com a Mari em um lugar aí abandonado. Mas de repente a menina sumiu, ele ficou lá igual um trouxa que ele é. A tarde caiu, ela tava esperando pelo Arthur na frente do colégio, mas ele nunca aparecia. O motorista do carro fala que ele havia passado no parque antes de voltar pra casa. A Mari saiu correndo e o velho pensa que ela tá agindo mais estranho do que o normal. Enquanto ela pensa que anda sentindo ciúmes por medo da Mari 2.0 roubar o Arthur dela. Mas ela é sua amiga, ela não pode pensar nisso não. Parece que esse amor pelo Arthur tá fazendo ela pensar coisas terríveis. No parque, o Arthur tava parado igual um trouxa, até que um cara apareceu tentando atacar ele, mas por sorte a Mari chegou na hora dando um chute do gato voador. Outros dois apareceu e a Mari 2.0 deu um jeito neles. Rapaz, essa menina aqui não brinca em serviço não, atirou mísseis contra eles. O Arthur fala que não foi fácil, mas parece que as modificações que eles fizeram na Mari 2.0 funcionou. Agora a Mari entendeu do porquê aquela velha de boca de gato tava na casa dele. Ela ajudou nas modificações. Ele fez isso pra Mari ficar tranquila enquanto estiver em manutenção. Ela pede desculpas, pois acabou agindo um pouco rude com ele. Ela tava preocupada pensando que a Mari 2.0 iria tirar o Arthur dela. Basicamente, ela tava com ciúmes. O Arthur ficou surpreso, como assim com ciúmes? Ela tá ficando possessiva. Mas a verdade é que a Mari 2.0 é uma empregada excelente, mas ela vai ser sempre a sua número 1. Mas se ela não conseguir enxergar isso, ele vai lhe dar um tratamento especial. Abraçou ela, eu pensei que iria beijar. O Roy tá ali de fundo, vendo tudo. Esse safado aqui, eu tô começando a desconfiar desse cara. O episódio começa com o maluco do Arthur falando que o velho tava atrasado 10 minutos. A Mari já pensou que agora o coroa vai dessa pra melhor. Mas surpreendentemente o Arthur ficou de boa. Todo mundo ficou surpreso, então vida que segue. No caminho pro colégio, a Mari percebeu que esse trouxa tava irritado, mas ela não sabe do porquê. O velho motorista de repente deu os parabéns ao Arthur, hoje era aniversário dele. A Mari, coitada, ficou assustada, como assim ela esqueceu o dia mais importante da vida do seu mestre. Mas o Arthur fala que aquele dia é o dia que ele menos gosta dos 365 dias do ano. Isso porque as pessoas ficam dando presente pra ele. Se você não quer, então me dê, seu trouxa. Todos os presentes tem lâmina bomba, comida envenenada, calcinha fedendo, a defunto. Se assim eu não quero não, pode ficar. É dito que a única lembrança boa que ele tem do seu aniversário foi o dia que o pai dele aceitou ele como seu enteado. Sem falar que ele tirou um tempo na sua agenda apenas pra ficar com ele naquele momento. Eles até comeram um bolo juntos. Isso fez a Mari lembrar que antes dela acabar na extrema pobreza, todos os anos ela ganhava um bolo e obviamente ficava muito feliz. Sendo assim, quando ela voltar pra mansão vai fazer um bolinho pra ele? Afinal, todo aniversário deve ser um evento muito feliz, não é verdade? Chegando no colégio, o Arthur se encheu de morena tentando dar presente pra ele, mas o trouxa, além de maluco, é Shed, ignorou todo mundo e saiu andando. A coitada da Mari que teve que pegar toda aquela montanha de presentes. Depois ela teve que devolver tudo, mas essa garota aqui chamou ela pra conversar um pouquinho depois da aula. Elas foram até o fundo do colégio e essa maluca aqui pergunta se a Mari gostaria de entrar pro fã-clube do Arthur, também conhecido como Queremos que o Arthur olhe pra nós como lixo. Mas que negócio é esse? É fã-clube de masoquista? Ele é um misantropo completo. E quando você tenta falar com ele, ele responde todo mulambo com um sorriso desajeitado. A maluca aqui tá soltando sangue pelo nariz, é doida mesmo, sujou a Mari toda. Deram até um presentinho pra ela de boas-vindas. Eu não aceitaria não, vai que tem macumba aí dentro. A coitada da Mari ficou feliz, achando que elas vão ser suas amigas. Afinal, ela também gosta do Arthur, mas de repente essa doida ficou ainda mais doida. Começou a perguntar se a Mari é uma daquelas pessoas. Se apaixonar pelo Arthur é uma ofensa absurda. Afinal, o trouxa é maravilhoso demais, então é bom ela desistir. Mas a Mari se recusou e as malucas começaram a correr atrás dela pra bater. Mas de repente o Arthur apareceu e agarrou a Mari no
seus braços? Na hora, o grupo de doido ficou em choque. O Arthur fala que desse jeito elas vão acabar se machucando. Elas foram embora e ele pergunta se a Mari havia se machucado. Ela responde que não. Era só uma brincadeira de pega e mata. Dito isso, ele foi embora e a cena corta pra mansão. Como ela foi embora primeiro, vai aproveitar pra fazer aquele bolinho. Mas eu acho que ela não sabe cozinhar, porque tá falando que é só misturar um monte de coisa gostosa e vai sair bom. Gostoso, mais gostoso, super gostoso. Ela colocou polvo cortado. De repente ela foi atacada. Pensou rápido, tentou matar, mas ele segurou a mãozinha dela. Era o trouxa do Noah que manda ela ter calma. Ele ainda tava todo lascado do braço. Mas a Mari não recuou, tentou meter um chute nele, mas o maldito é muito bom e conseguiu segurar. Ele tirou uma folga do trabalho e na verdade tava ali por causa do bolo que ela tava fazendo. Abraçou ela, mas a Mari saiu, tentou chutar ele, mas o miserável é muito rápido. Enquanto ela tava tentando fazer a gororoba dela, ele tava tentando bater nele também. Mas esse maldito aqui é muito chato. Ele fala que essa era a oportunidade perfeita pra colocar um negocinho dentro do bolo pra matar o Arthur. Mas de repente o fone explodiu com tudo. O negócio saiu parecendo água viva morta. A coitada da Mari ficou irritada. Que cheiro é esse? Provavelmente foi esse trouxa, mas ele responde que não fez nada não, é culpa dela. Ele foi embora porque aquele bolo tava tão feio que não vai dar pra usar. E ainda deu boa sorte pra ela com esse amor que com certeza não vai dar certo. Pulou a janela pensando que a mansão tem muitas brechas na segurança. E talvez ele volte pra ver a Mari vestida de empregada, mas olha quem tava ali olhando pra ele. Mas esse trouxa tem muita sorte, conseguiu escapar de ser fatiado usando uma granada de fumaça. A Mari 2.0 começou a fazer uma ronda pela casa, enquanto a Mari pensa que o bolinho não saiu muito bonito não, mas ela ficou feliz. Depois que colocou no pacotinho ficou até que... Mas ela acabou trombando com a Mari 2.0 e o bolo que já tava horrível ficou ainda mais horrível. A coitada ficou apavorada, pediu desculpas, mas a Mari fala que tá tudo bem e ela pode voltar pra patrulha. Pegou o bolo e pensa que não vai mais dar pro Arthur não. Afinal ela nem sabe se ele vai aceitar alguma coisa vindo dela. Sem falar que ela pensa que ele merece algo muito melhor do que aquela tentativa fracassada. Mas de repente o Arthur apareceu, ela escondeu o negócio. Enquanto o trouxa do Arthur fala que foi um dia muito difícil. Ele teve que evitar muitos e muitos presentes. Mas se ao menos ele pudesse aceitar uma boa vontade de uma pessoa de valor, depois de tudo que ele passou na vida, não consegue confiar em mais ninguém. Não é à toa que ele odeia tanto o seu aniversário. Mas de repente a Mari lembrou do que havia pensado naquela manhã e foi por causa disso que ela fez aquele bolo. Ela tomou coragem, entregou aquele gororoba que ela fez. Mesmo que ele odeie tanto aquele dia, ela queria celebrar com ele. Então baixou uma receita na internet e tentou fazer, mas aquilo não deu muito certo não. Mesmo assim ela aceitou. E agora ele não vai mais ficar triste no dia do seu aniversário, porque ele tem a Mari com ele. Ele experimentou e eu acho que não tava muito gostoso não. A Mari trocou o açúcar pelo sal, o bolo salgado, nova receita. Mas ele fala que tava gostoso sim, o que o homem não faz pela mulher. E pediu pra ela fazer uma coisinha pra ele. Naquela noite ele tava todo arrumado e nossa garota não tava diferente. Parecia uma princesa do campo. Mas o Arthur fala que ainda não tava bom. Arrumou o cabelo dela e o moleque tem a mão. E agora sim, ela tá parecendo uma verdadeira dama. Eles foram até um jardim, ele começou a colher flores, enquanto fala que sempre tava pedindo ajuda pra ela. Preparou uma refeição de pilha pra ela comer, velho. E depois colocou ela pra deitar no colinho dele. Mas de repente, um trouxa apareceu falando que tinha uma entrega de pilha pro Arthur. Mas na hora ele achou suspeito. Abriu a porta e o cara veio pra matar ele. A Mari tentou atacar, mas o Arthur deu um jeito nele com a máquina de choque. Torrou o maluco. A Mari ficou impressionada e finalmente entendeu o que tava acontecendo ali. Outro cara apareceu, mas ela mandou esperar um pouquinho. Foi correndo até o quarto dela, pititiquinha, trocou de roupa, voltou e acabou com ele. Pegou o Arthur no colinho e pensa que quer protegê-lo. Ela sabe que ele lutou com vários assassinos antes dela ter chegado ali, mas é justamente por isso que ela quer protegê-lo. O trouxa ficou todo coradinho. Ela pergunta se ele tá incomodado, mas ele responde que ama ser protegido por ela. Dia seguinte, no colégio, a Mari tava correndo. Parece que o Arthur sofreu um acidente e foi parar na enfermaria. Chegando lá, tava tudo escuro. Ela acabou sendo capturada pelos nerds do clube de ciências. Eles falam que a força e velocidade que ela possui é impressionante e começaram a desconfiar que na verdade ela é um robô desenvolvido pelo grupo Zetes. Então ela foi convidada para ser estudada, mas ela pensa que convidada é uma ova. Ela foi sequestrada. Eles já estavam prontos para começar, mas de repente começaram a imaginar a Mari de uma forma
de uma forma peculiar. A Mari pensa que precisa fazer alguma coisa pra fugir dali, senão esses malditos vai fazer coisinha com ela. Ele inventou que tem um sistema antigravitacional nos pés, que permite ela flutuar 3 centímetros do chão e os trouxas acreditaram. Mas pra mostrar eles vão ter que soltar ela e eles fizeram isso. Na hora ela começou a saltar e eles pensam que é pulo normal e foram arrebentados na porrada. Toma aí, seus otários. Ela tava quase saindo quando de repente alguém puxou ela pra trás. Agora chega de brincadeira, eles vão começar a desmontar ela, mas de repente o Arthur apareceu. Ela pergunta como foi que ele a encontrou e não é que o tarado colocou um GPS nela. Mas tinha um cara atrás da porta que tentou bater no Arthur, mas tomou um soco no meio da cara. Ele fala que a Mari é dele e ninguém pode tocar nela. A Mari, coitada, tava ali pensando que ela que tem que protegê-lo, mas o trouxa que acabou salvando ela novamente. Na hora ela notou que o sutiã dela tava aparecendo, quase não dá pra ver. Mas ela ficou desesperada, não pode deixar o Arthur ver ela daquele jeito não e tem que pensar alguma coisa o mais rápido possível. Na hora ela fingiu que se esqueceu dele. Quem é você? Tira a mão de mim, seu tarado. Tempo depois, o Arthur tava falando pro Roy que a Mari perdeu as memórias. Mas ele ficou irritado. Que absurdo é esse dessa vez, mulher? O Arthur vai tentar resolver aquilo, puxou a Mari pelo braço e foram até um lugar isolado. Ele fala que eles têm preceitos de paquera todos os dias, mas ela se pergunta como assim? Que maluca faria isso? Então eles vão tentar fazer isso pra ela se lembrar novamente a lá o Garanhão. Primeiro, o abraço de bom dia. Segundo, andar de mão dadas pelo colégio. Terceiro, diga a... Quarto, olhar nos olhos um do outro. Coitada, tava toda vermelhinha. O quinto, deitar no colinho e depois um cafuné. E agora, o último preceito. Pegou no queixinho dela e mandou ela fechar os olhos. Vai beijar? Na hora, ela fez o que ele mandou, só que ele não beijou não. Na verdade, perguntou se ela realmente esqueceu dele. Coitado, ficou todo tristonho, mas ela responde que se lembra. Ela descobriu o modo namorada no seu sistema, então conseguiu recuperar todos os dados. Ele odeia mentira, mas ainda assim tá contando esse trouxa. Ah, se ao menos esse acordo fosse real, poderíamos voltar pra casa de mão dadas. Esses dois aqui estavam pensando isso, não era eu não. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio. E vou falar pra vocês, não tô com muita vontade de trazer esse anime não. Tá muito repetitivo, tá cansativo. E olha que eu gosto de anime de robô. Ah, vamos ver se acontece alguma coisa pra voltar o ânimo, porque não dá pra trazer vídeo ruim não. Se o vídeo não for animado, é melhor nem postar. Dito isso, até o próximo vídeo. Deixa o like aí se você gostou e Deus abençoe. Falou. Hoje o episódio começa no Festival Esportivo do Colégio, onde vai acontecer uma disputa entre dois colégios rivais que no final vão se fudir. Mas o Arthur quer ganhar porque o seu pai estudou naquele colégio e criou várias memórias com a Mari-chan também. Então, se ele ganhar, o nome da escola vai continuar em primeiro lugar. E, obviamente, nosso garoto vai fazer todo o possível e impossível pra ganhar. Bom, era isso que ela queria, mas do nada saiu um bonitão assim, do nada, do meio do povo. Perguntando se ela era a Mari, ela responde que sim. Esse daí é Dariel Brefod da academia rival. A Mari ficou surpresa, esse maldito aí é realmente bonitão. E pelo que as figurantes ali atrás tá falando, ele também é o melhor amigo do Arthur. E eu lá sabia que esse cara tinha amigos. Obviamente, ele foi lá perguntar quais provas o Arthur vai participar. Como eles caíram em time diferente, ele tava querendo ver seu melhor amigo em ação. A Mari abriu até um sorriso. Ela nunca imaginou que seu amado mestre teria um amigo. Então ela fala que ele vai participar de uma tal de equitação e de cavalinho. Ele foi embora e de repente a Mari foi atropelada por uma bola gigante. Ela fala que não pode ficar andando por aí não, pode acabar matando alguém. Eu tô achando que essa quatro olhos fez de propósito, hein? O nome dela é Amy e tava querendo ver o Arthur em ação e tava com pressa. Mas a Mari sabe como é e decidiu ajudar. Tempo depois chegou a hora da prova e tava cheio de mulher gritando. Quando eu saio na rua é bem assim também, o povo vai à loucura com tanta beleza. Ô louco, olha esse Arthur, moleque, tá bonitão. Agora a Mari vai cair aos pés dele. Ai, meu Deus. A Mari chegou ali e deu de cara com o fã-clube maluco do Arthur, onde as doidas estavam usando orelha de cavalo, dizendo que o Arthur pode confundir elas com as cavalonas e montar em cima delas. Ah, que viagem. Aliás, estava ali todo mundo observando a disputa do Arthur. E ele começou a correr, ele não, o cavalo. Pulou um obstáculo, passou pelo outro com muita facilidade. Aquele amigo bonitão tava ali também no meio da plateia e começou a fazer sinais com a mão. Um cara apareceu do nada e disparou um chumbinho com a arma ali, fazendo o cavalo inclinar pra trás e derrubou o Arthur. Todo mundo entrou em choque e começou a gritar. Como é que aquilo aconteceu? Aquilo dali foi estranho demais, o cavalo tava normal e de repente fez aquilo? A Mari roubou, começou a analisar e viu que havia uma ameaça no meio da multidão. Mas o Arthur levantou como se nada tivesse acontecido. Quem é esse cara aí, rapaz? Ele pediu desculpas por deixar todo mundo preocupado e tava tudo bem.
O cavalo tava bem também e o juiz mandou ele passar na enfermaria depois. Então, tempo depois, podemos ver que o Arthur não tava nada bem. Tava andando, segurando nas paredes, com a perna toda ferrada, tá quebrada. A Mari chegou ali perguntando se ele tava machucado. Assim, não tá não. Ele só tá andando assim porque tá fazendo manha. Ele sentou e mandou ela dar uma olhada naquilo dali. Era um chumbinho de pistola de ar que alguém atirou na cara do cavalo. Ela pensa que o trouxa que fez isso daí é um retardado. Se era pra matar, não deu muito certo não. O Arthur fala que foi o Dariel e ela pergunta se aquele amigo dele, ele é uma robô, então ele pode falar tudo o que ele quiser pra ela. Sendo assim, ele decidiu falar a verdade. É dito que ele se conhece desde o ensino fundamental. Na época, ele ainda não havia sido nomeado herdeiro da família. Então sofria muito bullying no colégio. Isso porque ele sempre tirava notas boas e os trouxas ficaram com inveja, perguntando quem ele pensa que é. Afinal, sua mãe era amante do seu pai, mas o Arthur não podia falar pra ninguém. Ele não queria acabar decepcionando seu pai. Então, um dia ele teve que formar duplas pra prova de arte. E foi aí que ele conheceu Dariel. E também sofria bullying, coitado. Levou uma lixeira na cabeça, ainda foi pouco. Os dois eram parecidos, então estavam se dando muito bem. A partir daquele momento, o Arthur não fazia nada sem ele e ele sem o Arthur. O Arthur confiava nele de todo o seu coração, mas aí um dia tudo mudou. No dia da apresentação, a sua partitura sumiu assim do nada. O Arthur ficou desesperado, mas o Dariel mandou ele fazer de có e deu uma água pra ele se acalmar e o Arthur confiou e bebeu aquela água. Entretanto, quando ele estava tocando piano, sua visão começou a ficar embaçada e ele dormiu no meio da sua estreia na alta sociedade. Mas o coitado era inocente demais e acabou caindo na conversa do Dariel, que diz que ele praticou tanto que se esqueceu de dormir e dormiu ali no meio da plateia. Olha que moleque maldito! Então, tempo depois, o Arthur tava levando um presente de aniversário pra esse corno, quando notou o Dariel junto daqueles moleque que fazia bullying com ele. Ele entregou um cheque com pagamento do mês enquanto debochava do coitado do Arthur, falando que aquilo era uma piada. Como é que alguém pode dormir no dia da sua apresentação? E obviamente foi ele que mandou roubar as partituras do Arthur. E quando viu aquilo, entrou em choque o coitado. O maldito moleque tinha inveja dele porque iria estrear primeiro e porque ele sempre tirava boas notas. Ele tinha raiva do Arthur e pisou nas folhas com o pé, mas ele realmente acreditava que ele era o seu melhor amigo. E só de pensar nisso dava vontade de rir da cara do coitado. Ainda por cima entregou uma pistola de ar pra atirar contra o Arthur da próxima vez. Olha que moleque encapetado. A Mari, desentender, saiu correndo pra um lugar ali. Ela tava com tanta raiva que começou a socar uma árvore. Ela bateu tanto na árvore que a árvore foi cortada no meio na base do soco. Ela vai garantir que aquele maldito não faça mais nada contra o Arthur. Um cara apareceu ali perguntando se o Arthur tava machucado. Ela responde que sim, mas o evento final tava prestes a começar, então ela vai ter que assumir o lugar do Arthur. Entretanto, todo mundo ficou sabendo que ele não iria conseguir participar e já perderam as esperanças. Enquanto a disputa final não acontece, todo mundo foi pra corrida de saco. Eu não sei porquê, mas a Mari ficou desesperada. Aquele assassino de aluguel, que eu esqueci o nome dele, apareceu ali, falando que poderia ajudar ela, caso eles participassem da mesma prova, é claro. Mas ela recusou, não quer papo com esse trouxa não. Mas ele também estava interessado naquela competição. Aliás, a Mari 2.0 versão atualizada 2026 Super Pro Max estava ali atrás com um monte de trouxa tudo arregaçado. Ele estava agindo de forma estranha, então quebraram todo mundo na porrada. Mas a Mari estava pensando que a Mari 2.0 havia dito que iria arregaçar o Noah quando visse ele da próxima vez. E agora teu amiguinho. Mas no fim, essa gente toda aí faz parte da academia rival. E mesmo querendo manter o nome do colégio, fazer aquilo dali passou dos limites. Na hora, a Mari original entendeu tudo. Aquele corno do Dariel tava querendo tirar tudo do Arthur e deixar o pobre coitado na miséria. Mas ela não vai deixar aquilo acontecer e vai proteger o Arthur. Mas o Noah responde que ela não pode participar sem uma equipe não. Então, tempo depois, o jogo final finalmente começou. E as duas escolas estavam empatadas. Ou seja, aquela partida vai decidir tudo. Quem cair do cavalo perde a disputa. O Dariel tava com um time bem forte, enquanto nossa garota tava lá com um time de nerd e um maluco assassino psicopata taradão. O trouxa ali estava se fazendo de sonso, falando que queria disputar contra seu melhor amigo, mas parece que ele estava muito machucado pra isso. Mas a Mari responde que não vai deixar ele vencer de jeito nenhum. A partida começou e o time azul já começou perdendo. O grupo da tarada vai conquistar a vitória pelo Arthur.
Arthur. Tava todo mundo empolgado e as garotas estavam levando a disputa fácil. Mas de repente o maldito começou a trapacear. As garotas simplesmente caíram com um tiro de pistola de ar. Agora só tinha a Mari e eles partiram pra cima dela pra conseguir pegar a bandagem. A cena corta pro Arthur perguntando o que fizeram pra manter o nome do colégio. O Quatro Olhos ali pergunta como assim ele não sabia? A Mari entrou no lugar dele pra enfrentar o Dariel. Ele ficou surpreso, mas não expressou nenhuma reação. Enquanto nossa garota tava totalmente lascada no 2 contra 1. O Dariel fala que ela lutou muito bem, mas não vai conseguir vencer. Ela responde que vai sim, partiu pra cima dele e agora ficou no 1 contra 1. O Dariel foi pra cima dela com tudo e de repente os jogadores foram pro chão. Eles perderam o equilíbrio por conta da pistola de ar, é claro. Quando ela pensou que iria perder, o Noah apareceu e arremessou ela pra cima. Enquanto voava, ela pensa que estava feliz por ele existir só naquele momento, é claro. Ela caiu em cima do Dariel, mas ele não vai perder tão facilmente assim não. Enquanto disputa a força, ele fala que não sabe o que foi que ela descobriu, mas ele ainda considera o Arthur seu melhor amigo. Mas ela responde que ele é o amigo da onça. Foi por causa de gente como ele que o Arthur perdeu a esperança na humanidade. Quase chorando, ela fala que ninguém vai machucar mais o Arthur enquanto ela estiver observando. Todo mundo caiu e a última de pé foi a Mari, conseguiu vencer, mas o trouxa não tava nem aí pra isso. Na verdade, ele tava até feliz. Agora que sabe que o Arthur não consegue confiar em absolutamente ninguém, significa que ele vai ser um péssimo sucessor. Ou seja, é um rival a menos pra ele ficar preocupado. A Mari ficou irritada e iria meter a mão na cara dele, mas o Arthur bateu primeiro. O otário caiu sentado no chão e todo mundo ficou surpreso. O Arthur havia acabado de meter a mão na cara de alguém? Como assim? É impossível. Ainda mais do seu melhor amigo. Nosso garoto diz que esse verme tava trapaceando e ele tem provas. Ele tenta dizer que não sabia de nada, mas o Arthur mostrou várias fotos dele do passado. Aquele Arthur fraco que nunca teve coragem de revidar tava só juntando provas o suficiente. E chegou bem perto e disse que não era mais um garotinho que só sabe chorar. Na hora o louco entrou em choque e fala que eles ainda são melhores amigos, não é? E o Arthur fala que é verdade. Quando ele tava sozinho, sem casa, sem família, ele apareceu e salvou sua vida. Mas agora ele não precisa mais daquilo. Se levantou e perguntou se a Mari havia se machucado, mas ela responde que não. Ela não queria ultrapassar seu limite, mas sabia que ele iria fazer aquilo por ela. Afinal, ele é muito forte e consegue vencer por conta própria. Mas ele responde que não. Ele só poderia ser forte porque ela tava do seu lado. Então, dia seguinte, o Arthur tava tocando piano na sua casa. E olha que já faz muito tempo que ele não faz aquilo ali, viu? A Mari Robô explica que a música depende muito das suas emoções. E agora ele tava cheio de emoção no coração. E assim chegamos ao fim de mais um episódio. E se você viu até aqui, deixa o like por trazer todo o resto. Só falta mais 3. Dito isso, até o próximo vídeo e Deus te abençoe. Falou!